Então, vai chegar um momento. Para mim, demorou esse momento, mas chegou. Hoje eu tenho, né, o meu consultório, mas eu já passei, eu nem falei, mas eu já passei pelo coworking, numa clínica, fui muito bem acolhida, os profissionais incríveis. Foi, assim, uma experiência muito gratificante, sair da minha bolha, porque é muito bom a gente sair da nossa bolha, né? Eu saí da minha bolha, mas hoje eu tenho meu consultório, tá? Só que, será que você não vai poder ter o seu consultório? Vai sim, claro que vai. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. E olha, eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas é muito real, é muito possível, desde que você siga aí um método, um passo a passo de transformação de vida. Será que você precisa de um consultório? Será que esse é o momento de você abrir o seu consultório? Bom, diante de todas essas perguntas que eu recebo, eu resolvi trazer esse tema. Nunca falei sobre esse tema aqui, mas achei um tema muito importante, que é quando eu devo abrir o meu consultório. E eu vou passar aqui para vocês, ó, quando será que é esse momento que eu devo abrir o meu consultório? Será que você aí sabe que momento é esse? Será que você já abriu o seu consultório, não deu certo e aí você desistiu da neuropsicopedagogia, que achou que a neuropsicopedagogia não tinha demanda suficiente? Bom, eu fui lá, gente, pesquisei, já fui no Sebrae, já conversei com o pessoal do Sebrae, já recebi material explicativo deles. E isso lá atrás. E eu descobri que eu precisava de algumas coisas para abrir o meu consultório. Ó, marca aí que essas coisas eram importantíssimas para eu poder abrir meu consultório. Primeiro, eu precisava ter uma agenda sólida de pacientes, de pelo menos 3 a 4 meses já com a agenda fechada, para que eu tivesse uma estabilidade financeira para poder arcar com os custos, né, fixos ali, mensais, daquele consultório, daquele espaço, daquela sala de atendimento. Então, primeira coisa que eu descobri é que eu devo abrir o meu consultório quando eu tiver a minha agenda já organizada, 3 a 4 meses de pacientes fixos ali agendado, ou já com a previsibilidade desses atendimentos, né? Uma agenda sólida. Outra questão que também, quem aí é financeiro, da área da economia, vai te dizer também, que você precisa, olha, de uma reserva financeira que vá custear o seu consultório por pelo menos 3 a 4 meses, mesmo que você não consiga um paciente a mais, mesmo que você não consiga um cliente, não tenha R$ 1 entrando ali naquele consultório. Então, veja só, uma agenda sólida, né, de 3 a 4 meses aí com clientes já de previsibilidade, uma reserva financeira que custeie pelo menos de 3 a 4 meses sem que você receba nada. Então, por exemplo, os custos fixos para você ter um consultório são R$ 3.000. Então, você precisa ter pelo menos R$ 9.000 guardado para poder ter estabilidade e garantir que você vai ter como marcar com aqueles custos. A gente chama, né, essa reserva financeira de open doors, que é você conseguir manter as suas portas abertas mesmo sem estar faturando nada. Olha, é complicado, né, gente? E eu descobri que eu precisava, né? Quando que eu poderia abrir meu consultório? Quando eu tivesse dinheiro ou planejamento financeiro para investir em estrutura física, como móveis, instrumentos, equipamentos, né? Desde ali de uma mesa, de uma cadeira, de um armário, uma estante, até uma poltrona, um telefone, uma televisão, uma maquininha de café, um filtro de água, tudo isso eu ia ter que ter essa reserva financeira, ter esse planejamento e ter esse investimento.
E aí você deve estar pensando assim, meu Deus, ela não deu 5 minutos e eu já estou achando que eu não devia ter um consultório, que eu nunca vou ter um consultório, que eu não posso atuar com neuropsicopedagogia porque eu não tenho agenda sólida, eu nem tenho clientes, eu não tenho reserva financeira, eu não tenho essa estrutura. E aí, será que nunca mais você vai poder ter um consultório? Calma, gente, ó, não tenho nada disso. E agora, o que é que eu faço? Não tenho nem clientes para começar. Como é que eu vou ter uma agenda sólida de 3 a 4 meses? Não tenho nem instrumentos. Como é que eu vou ter uma estrutura física? Se eu não tenho cliente, não tenho instrumento, como é que eu vou ter 3 meses de open doors? Complicado, né? Difícil. E aí? Será que não é para você abrir o seu consultório? Será que você não deve ter o sonho de ter o seu consultório, de atuar com neuropsicopedagogia, de transformar vidas, colecionar sorrisos de aprendizagem? Olha, gente, eu confesso, quando eu tive essa reunião com o pessoal lá do Sebrae, que eles me falaram tudo isso, eu pensei em desistir. Até porque eu já tinha um emprego, né? Eu já era servidora pública, já tinha ali uma estabilidade, já tinha algo ali que todo mês estava ali meu salário. E eu falei, isso não é para mim, esse negócio aí de atuar com neuropsicopedagogia não é para mim. Mas eu não desisti. Eu já falei para vocês, né, que eu sou aquela pessoa que eu fui mordidinha, fui mordida pelo bichinho da neuropsicopedagogia e esse bichinho, ó, ficava ali na minha cabeça o tempo todo. Não, você precisa começar, você precisa atuar, você precisa fazer a diferença. Então, antes de você se desesperar, porque você pode estar pensando agora que você nunca vai abrir o seu consultório, você nunca vai ter o seu consultório, eu quero te dizer o seguinte: calma, eu vou te contar como eu fiz e eu vou te dar ainda mais exemplos de como vários dos meus alunos supervisionados, mentorados fizeram e começaram, hoje são referência em neuropsicopedagogia. Muitos deles já têm os seus consultórios próprios, muitos deles hoje têm clínicas multidisciplinar e muitos deles continuam atuando dessa maneira que eu vou falar para você. Bom, bora lá. Então, como que eu comecei? Estão vendo ali essa fotinho aqui, gente? Eu tava indo sair, tá? Para fazer um atendimento e a Jenny veio tirar sarro de mim, que eu estava carregando ali, fez a foto e acabou que ficou ali para a história. Ela representa um marco da minha vida, ela representa um ponto onde eu literalmente comecei, tá? Esse daqui não é do meu início, bem início, mas ele representa esse início de quando eu comecei. Quando eu comecei na neuropsicopedagogia, eu não tinha consultório, eu não tinha nem tempo para eu alugar um espaço por um mês só para mim. Eu não tinha horários, muitos horários, porque eu falei para vocês que eu tinha um trabalho no serviço público, eu já trabalhava 40 horas semanais. Mas eu não desisti da neuropsicopedagogia. Eu resolvi me colocar à disposição para transformar vidas. Então, eu separei alguns horários que eu tinha no meu contraturno e eu resolvi começar os meus atendimentos. Você sabe como que eu comecei os meus atendimentos? Eu comecei indo a home care. O que é home care? É cuidados em casa, se a gente for traduzir literalmente do inglês. E esse home care eu comecei indo na casa dos meus pacientes, indo na casa dos meus aprendentes. Então, eu literalmente organizava o meu material em caixas e em pastas e eu ia. Eu colocava em caixas desse tamanho porque eu tinha carro, então eu botava no carro e ia. Mas eu tenho alunas que foram mentoradas por mim que colocavam tudo numa bolsa, aquelas super bags ou mala de viagem, mochila e iam de ônibus. Tá? Iam de ônibus. Aqui em Curitiba não tem metrô, né? Talvez fossem de metrô se morassem em outro lugar. E a gente fazia dessa forma, atendimento a home care. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar ali para vocês daquela frase que eu coloquei ali de Filion, que é: idealize, desenvolva e realize. Anota essas 3 palavras: idealize, desenvolva e realize. Porque eu quero dizer para vocês
que nessa reunião com o Sebrae eu aprendi uma coisa. Eles me deram um material lá, de empreendedor e tal, um plano de negócios, um modelo lá, como construir um plano de negócios, sem falar que tinha que ter tudo isso, né? Plano de negócio e planejamento financeiro. E ele me deu, eu li o material e eu me deparei com essa frase: idealize, desenvolva e realize. Na verdade, o contexto dela era o seguinte: o empreendedor é aquele que idealiza, desenvolve e realiza. E eu fiquei pensando, nossa, eu na minha mente eu tinha que eu nunca ia empreender, que eu não era uma pessoa para empreender. Eu cresci, minha família inteira sempre foi de serviço público, né? Minha mãe é professora, meu pai é policial militar, eu fui, né, trabalhar na educação também, fiz concurso público. Então, na minha família, ninguém tinha negócios, ninguém era da área de comércio, ninguém fazia prestação de serviços, todo mundo trabalhava no serviço público, né? Ou os meus irmãos trabalhavam no CLT, né? Todo mundo tinha um serviço assalariado, ninguém era empreendedor. E eu, na minha mente, empreender para mim era muito arriscado, porque eu achava que somente pessoas com muito dinheiro poderiam abrir seus negócios que iriam dar certo, né? Então, eu nunca me vi como empreendedora, até eu me deparar nesse manual do Sebrae com esse conceito de empreendedor. Que empreendedor é aquele que idealiza, desenvolve e realiza. E aquilo martelou na minha mente. Por quê? O que é idealizar, né? Eu já vou fazendo aí reflexões acerca desse conceito. O que é idealizar? Idealizar é sonhar, é ter um sonho, não é ter um sonho? Ter uma ideia, ter algo ali que ocupa a sua mente. E olha, gente, posso te dizer que eu nunca me vi empreendedora, mas sonhadora até hoje. Muita gente fala, não, a Karen, ela é muito. Eles querem falar bonito daí comigo, né? Hoje eles falam visionária. Mas a minha mãe falava que eu era cabeça na lua mesmo, sonhadora. Que eu tinha uma mente muito longe da realidade. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei demais, né? Sonhava muito, muito, muito. E hoje, né, as pessoas falam assim, ah, é visionário. Ah, Karen é futurista, porque agora as pessoas, elas mudaram, né, o termo. É igual o meu pai, né, me chamava de teimosa, hoje ele me chama de persistente. E tá tudo bem, o foco faz diferença, né, em como a gente recebe essas palavras. Mas eu sempre fui uma pessoa muito idealizadora, muito sonhadora. Só que eu não ficava aí. Eu não só ficava idealizando, eu colocava no papel, eu rabiscava, eu escrevia, eu projetava, eu desenvolvia. Eu ficava desenvolvendo ali estratégias, como que eu podia fazer, como que eu podia ser, como que eu podia chegar naquilo que eu queria. Só que eu não empreendia, não era empreendedora. Eu não tinha uma alma empreendedora, porque o empreendedor não é só quem sonha, não é só quem idealiza, não é só quem coloca no planejamento, né? Quem faz o planejamento, quem põe no papel, quem cria uma estratégia, quem desenvolve. O empreendedor, ele precisa da terceira palavrinha que eu falei para vocês, que é essa palavrinha, olha, safada essa palavrinha. Ele realiza e eu não realizava. Eu achava que eu não podia realizar. Então, eu só imaginava, às vezes rabiscava alguma coisa num papel, planejava, mas eu não realizava, eu não buscava aqueles objetivos, eu não traçava esses objetivos no meu desenvolvimento e não realizava. E quando eu me deparei com esse conceito, quando eu fiz essa autorreflexão sobre mim, eu descobri que eu tinha um potencial imenso para empreender. Será que alguém aqui se identificou com isso? Nunca se imaginou como um empreendedor, mas se identificou com isso? Olha, então guarda no teu coração, mas mais do que isso, vamos para realização, porque um sonho sem uma realização é só um sonho. Agora, um sonho com realização é meta, é alcançável, é objetivo. Então, bora. Por isso que eu sempre falo que tudo na vida a gente tem que fazer com planejamento, intencionalidade, estratégia. E o que aconteceu comigo? Por que eu trouxe isso aqui?
Porque foi essa frase do material do Sebrae que fez com que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque se fosse lá, precisa disso, precisa daquilo, plano de negócio, capital de giro, planejamento financeiro, planejamento de infraestrutura, planejamento pessoal, planejamento. Eu tinha desistido. Eu tinha desistido. Mas essas palavrinhas aqui, elas mexeram fundo comigo e eu resolvi sonhar. Eu resolvi sonhar que um dia eu ia ter o meu consultório dos sonhos. Mas eu pensei, para eu ter tudo isso, eu preciso fazer renda disso. Como que eu vou ter uma agenda de 4 meses? Se eu estiver atendendo. Como que eu vou estar atendendo se eu não tenho consultório? Opa! Então, aqui, ó, como eu comecei. Eu comecei pelo home care e eu quero trazer para você as vantagens de você começar aí os seus atendimentos pelo home care. O home care, você vai até o seu paciente, você vai na casa dele. Então, ó, uma vantagem que nem está listada aqui. Teu paciente não falta e não atrasa, porque você tem que estar lá na hora certa e ele tem que estar lá na casa dele, né? Ele vai estar lá na casa dele. Você vai até a casa dele, não precisa pagar aluguel. Lembra que tinha que ter lá um custo para você manter o consultório? Aluguel, água, luz, internet, secretária, condomínio, né? Tudo, qualquer coisa que pudesse ter ali. Não precisa, porque você vai na casa do teu paciente. Então, você não vai ter custo com o espaço. A casa já está lá, já é dele, o espaço já vai estar lá. Você não precisa gastar com essas estruturas, mesa, cadeira, sofá, coisinha de filtro de água, maquininha de café, televisão, ar-condicionado, ventilador. Você não precisa gastar com isso. Você vai ter como custo apenas o seu deslocamento até o lugar que você vai atender. Por isso, eu super recomendo que você atenda próximo da sua casa. Então, você vai ter o custo do deslocamento e você vai ter o custo dos instrumentos, que você já teria de qualquer forma. Por quê? Porque os instrumentos você vai precisar adquirir para poder atuar. Então, você já teria esse custo sem, né? De qualquer forma. Então, você vai ficar apenas com esse custo. Qual que é a vantagem? Você começa a construir a sua clientela, né? Começa a montar a sua agenda, começa a ter resultados na neuropsicopedagogia, pode já começar a fazer o seu planejamento financeiro e mais, vai ter recomendação de outras famílias para que você possa aumentar aí o número de atendimentos que você tem. Então, eu super recomendo o home care para quem quer começar. Mas, né, poderia ser muito bonito eu falar para vocês aqui, que eu fiz isso, lindo, maravilhoso. Mas aqui, ó, deixei aqui um Instagram de uma aluna minha, eu sempre falo dela, vocês vão ver, sempre falo dela. Silvia Neuro PP Home Care, tá? Anota aí o Instagram dela, depois procura lá no Instagram. Sabe onde ela tá fazendo home care hoje? Não vou contar, não. Vão lá ver no store dela. Boa. Boa, né? Boa. Vão lá, sigam a Silvia e vão lá ver no store dela. Só posso te dizer uma coisa. Ela cruzou o oceano. E não sei se foi só um. Ok, dito isso, ela está fazendo home care, gente. Home care do outro lado do oceano, num outro continente. Comenta aqui, eu fui ver a Silvia e ela está fazendo home care, pá, em tal lugar. Vocês me contam que eu não vou contar para vocês, tá? Não vou contar, não vou contar. Gente, super vantagem fazer home care. Bom, mas, Karen, não posso ir na casa do meu paciente. Não tenho carro. É muito longe. Lá. Tudo bem. Você pode fazer como eu fiz depois, porque eu comecei a fazer home care. Lembra que eu falei que eu tinha poucos horários, porque eu tinha 40 horas semanais no estado? Então, no meu contraturno, eu fazia home care. Mas o que começou a acontecer? Eu não tinha mais horário e eu estava perdendo muito tempo me deslocando de uma casa para outra, indo de um lugar para o outro. Então, eu perdi um tempo que eu podia estar atendendo um paciente. O que eu resolvi? Montar um espaço na minha casa. E o que eu fiz? Eu simplesmente liberei uma sala lá embaixo, depois eu acabei liberando o andar inteiro, mas liberei um espaço, organizei
e passei a atender esses pacientes na minha casa. Na época eu morava no sobrado, então eu tinha bastante espaço, gente. Por isso que eu liberei o andar de baixo inteiro, porque daí eu ficava morando em cima e trabalhando embaixo. Por quê? Porque eu trabalhava com a Jenny, se vocês não sabem, né? Nós sempre fomos sócias aí, e nós trabalhávamos com neuropsicopedagogia, mas a gente também trabalhava com música e musicoterapia. Então, cada sala, cada espaço lá na minha casa que a gente pôde organizar, a gente montou um espaço de atendimento. Então, a gente tinha uma sala de música, a gente tinha uma sala de atendimento institucional e também de musicalização infantil, que era uma sala toda com tatame, e nós tínhamos o espaço, né, do atendimento clínico individualizado. Então, eu tive esse espaço, mas você não precisa desse espaço. Você pode usar um cantinho da sua casa, você pode usar uma garagem, você pode usar um quarto da bagunça, você pode usar um cantinho da sala e tá tudo bem, tá? Você pode montar um espaço de atendimento na sua casa, desde que não tenha distratores no horário do atendimento, desde que não tenha ninguém passando, andando, falando, gritando, tá tudo bem, você pode montar. E quais são as vantagens de montar um espaço na sua casa? Você não gasta com deslocamento mais, nem dinheiro com deslocamento e nem tempo de deslocamento. E eu diria que o tempo é mais importante que gastar o dinheiro. Mas você está trabalhando em casa. Ah, vou fazer tal coisa? Está em casa. Tem que atender o filho? Está em casa. Precisou limpar a casa, que a gente sabe, né? Está em casa. Você não precisa sair da sua casa. Não precisa pagar aluguel daquele espaço, porque você já está morando ali, já tem, os custos já estão incluídos no orçamento familiar, né? Não precisa gastar com estrutura, porque quem não tem uma mesa, uma cadeira em casa? Todo mundo, né? Um espaço, todo mundo. E você vai ter também o custo apenas com os instrumentos. E eu podia dizer assim, essa Karen aí tá me enrolando, disse que foi por home care, depois disse que foi para casa, mas quem garante que isso funcione? E aí eu trouxe também uma aluna minha aqui, poderia trazer várias, mas a Janete no PP, o Instagram dela, depois olha lá o Instagram dela, ela atende em casa. Ela pegou a sala da casa dela, dividiu, colocou uma divisória, montou um armário para guardar os instrumentos, colocou uma mesa, uma cadeira e ela atende ali. Ela tem inclusive uma sala grande, o espaço dela é grande, ela faz atendimento clínico e institucional na sua própria casa. Então, se você não tem, né, como se deslocar, mas tem um espacinho em casa, faça o seu espaço na sua casa. Comece a atender na sua casa. Por quê? Mesma coisa. Vai começar a construir uma agenda sólida, vai começar a ter, né, receber uma renda da neuropsicopedagogia e vai receber indicação de outras pessoas. Então, olha só que é incrível, né? Mas, Karen, deixa eu voltar, né? Mas, Karen, eu não tenho como ir no meu paciente. Minha casa não cabe nem eu, não dá para atender, não tem como atender. Então, não dá para mim, não posso atender com neuropsicopedagogia. Calma, você não precisa ter um consultório próprio para isso. Existe uma coisinha chamada coworking. Quem já ouviu falar do coworking? Coworking são salas que você aluga por hora para atender. E existem muitas salas de coworking em clínicas multidisciplinares, né? Ou até profissionais da área da saúde, ali, que fazem atendimento individualizado, eles sublocam essas salas. Então, você pode, por exemplo, alugar uma sala aqui em Curitiba por R$ 15 a hora, 12, R$ 15 a hora, R$ 20 a hora, dependendo, né, da localização, dependendo aí de quanto tempo, quantas horas você vai alugar na semana. E aí você pode ter toda a estrutura de um consultório, todo o espaço de um consultório por um valorzinho assim, ó, mínimo. Então, quais são as vantagens do coworking? Não precisa pagar um aluguel mensal e os custos, né, relacionados a isso. Não precisa gastar com estruturas, porque a sala já está pronta e montada para você. Você paga apenas pela hora de uso, só aquela hora que você vai utilizar. E, mais uma vez,
vai ter custo apenas dos seus instrumentos. Aqui vou deixar o Instagram também dessa minha aluna, Leila Esner. Eu sempre falo Exner, mas é Esner, tá, gente? Eu adoro mudar o nome das minhas alunas. A Ana Paula que me diga, né? Tem uma Ana Paula, a Ana Paula Vermelinger, não sei. Eu nunca sei, gente. É Vermelinger, né? Então, a Ana Paula. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha lá, gente. Então, custa apenas com os instrumentos, né? Porque você vai pagar ali só a horinha que você usou, né? Que dividido aí no valor da tua sessão vai valer super a pena. Mas afinal, Karen, quando é que vale a pena abrir um consultório? Vai chegar algum momento que vale a pena abrir um consultório? Será que tem um momento que vale a pena abrir um consultório? Eu quero dizer para você o seguinte: sabe quando vai valer a pena você abrir um consultório? Quando você tiver uma demanda tão grande, que você vai estar perdendo o seu tempo e o seu dinheiro ficando em casa, fazendo home care ou atendendo num coworking. Então, vai chegar um momento. Para mim, demorou esse momento, mas chegou. Hoje eu tenho, né, o meu consultório, mas eu já passei, eu nem falei, mas eu já passei pelo coworking, numa clínica, fui muito bem acolhida, profissionais incríveis. Foi assim uma experiência muito gratificante, sair da minha bolha, porque é muito bom a gente sair da nossa bolha, né? Eu saí da minha bolha, mas hoje eu tenho meu consultório, tá? Só que, será que você não vai poder ter o seu consultório? Vai sim, claro que vai, né? Quando que você vai poder ter o seu consultório? Quando que você vai poder ter o seu consultório? Quando valer a pena você ter o teu consultório. Quando valer a pena você ter o seu consultório. Ah, vale muito mais a pena eu ter ali o meu espaço do que eu sublocar, ou do que eu fazer o atendimento em casa, ou do que eu fazer o atendimento a home care. E aí tá tudo bem. Para mim, né, valeu muito a pena quando eu abri o meu consultório, né, que eu tinha lá uma agenda muito lotada, muito fechada. Eu abri o meu espaço, meu consultório. Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia que eu abri o meu consultório e hoje meu consultório, ele faz parte do Instituto Karen Denise. Então, olha só, já ampliei mais um pé ainda. Hoje nós já somos um instituto, tá? Um instituto. E isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E aí, ó, eu vou te falar essa verdade. Você não precisa de um consultório para você começar. Você viu aí pelo menos 3 possibilidades de você começar a atender com neuropsicopedagogia ainda hoje. Existem outras. Eu tenho uma aluna, a Cris Lara, ela atende, sabe aonde? Em lar de idosos. Ela não tem o consultório, ela não atende em casa. Aliás, ela tem um consultório, tá, gente? Ela tem um consultório, acho que na casa dela. Mas ela atende também num lar de idosos. Você pode atender numa escola, você pode atender numa empresa, você pode atender num hospital, você pode atender numa ONG. Então, essas 3 opções não são as únicas opções para você. Existem outras opções onde você pode atender que não necessariamente um consultório. Então, você não precisa esperar ter um consultório para começar os seus atendimentos. Dê um passo de cada vez. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente já quer dar todos os passos de uma vez só. A gente já quer sair da pós com o certificado na mão, com a chave do consultório, entrando lá dentro com a agenda lotada, um paciente atrás do outro. Mas não é assim, gente. Respeite o seu processo. Respeite o seu caminhar. É um passo de cada vez. Sabe o maratonista que ganha lá uma maratona em primeiro lugar, medalha de ouro lá na corrida de São Silvestre? Ele não corre só no dia da São Silvestre. Ele tem uma caminhada, ele tem um histórico, ele tem um passo a passo para ele seguir, para ele chegar lá e ganhar uma medalha de ouro. Então, seja grato, né? Respeite esse momento. O que vai te tornar referência não é o seu consultório, não é, mas é o seu posicionamento e a transformação que você gera na vida das pessoas. Eu posso dizer de mim, eu me tornei referência,
tinha minha agenda lotada. Dentro dos horários que eu tinha disponíveis, eu tinha lotado. Eu supervisionava outros profissionais, criei um método de atendimento do zero. Hoje já tenho mais de 1.000 alunos e começou tudo sem eu ter um consultório. Eu fui ter um consultório há 1 ano atrás, o meu consultório. Então, gente, respeita o teu processo. Não é isso que vai te fazer referência, não é isso que vai te transformar numa autoridade em neuropsicopedagogia, mas é a transformação que você gera na vida das pessoas, tá? E não o lugar que você atende. Então, pessoal, eu quero que você conheça aqui a história da Ana Paula. Eu vou virar para cá, porque a minha tela tá aqui, gente. A minha tela tá aqui. Eu preciso que você amplie total, porque senão eu não consigo ler nada disso aqui. A Ana Paula, ela é minha aluna do método. Ela entrou no método em dezembro de 2020, tá? E a gente tem uma comunidade exclusiva só dos meus alunos, onde eles fazem network, onde eles vão postando o caminhar, porque esse caminhar é importante. E eu gosto muito da trajetória da Ana Paula. Eu vou contar uma coisinha que aconteceu antes da Ana entrar, tá? Antes da Ana entrar. Não sei se ela conta aqui nessa parte, mas assim, ela fez a pós dela e ela estava tão desanimada, ela entrou com tanta vontade, mas saiu tão desanimada que ela não foi nem buscar o certificado dela de pós, tá? Ela nem foi buscar. O que aconteceu? Ela me conheceu, acho que foi a cunhada dela que viu meu canal, meu perfil, mandou para ela lá um vídeo meu, ela me conheceu e ela falou, opa, acendeu de volta aquela vontade de atuar com neuropsicopedagogia. E ela foi, para começar, ela veio para um evento gratuito igual esse que a gente vai ter na semana que vem. Ela veio participar do evento, né? E ela vocês viram que no meu story tem uma caixinha de NeuroPP Responde, né? E ela estava me seguindo ali fazia umas 2 semanas, eu falando muito de posicionamento, ela começou a se posicionar e mandou uma mensagem na minha caixinha, uma dúvida, falando o seguinte, a gente ia ter a jornada. Ela falou assim, que agora hoje vai ser o evento profissão, né? Mas lá em dezembro de 2020 foi a jornada empreendedora do neuropsicopedagogo. E aí ela mandou para mim assim: olha, cara, eu não sei o que está acontecendo de errado. Eu tô aqui me posicionando e não apareceu cliente nenhum. Será que é melhor eu esperar para o ano que vem? Porque isso era quase dezembro, né? Comecinho de dezembro. E eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim: você vai estar comigo no evento hoje à noite? Dela, vou. Eu falei: então, posso te responder essa dúvida à noite na nossa aula ao vivo? Ela falou: pode. E eu peguei aquela dúvida dela do posicionamento e fui responder lá no evento ao vivo. E eu falei para ela e para todo mundo que estava lá ouvindo que as pessoas, se elas não estão nos procurando hoje, é porque não estamos nos posicionando da maneira correta. E eu ensinei como era o posicionamento correto, porque eu olhei lá e eu vi que ela não estava fazendo a técnica do posicionamento inteligente, né, o correto ali, assertivo. E eu falei para ela, falei para todo mundo que estava lá, estava na pandemia, super o ápice da pandemia, todo mundo com dificuldade de aprendizagem, público escolar, e a gente não podia deixar para o ano que vem, para a gente poder auxiliar essas crianças. A gente não podia deixar passar isso. E aí, o que aconteceu? Passou a semana do evento e abriu as inscrições para o método. E olha o que aconteceu. Isso foi lá em 2020. Ela entrou no método e no dia 29 de dezembro, ela fez essa postagem aqui lá na nossa comunidade. 29 de dezembro de 2020. Olá, meninas! Porque nós éramos massivamente meninas, agora temos meninos no método, tá? Meu nome é Ana Paula, neuropsicopedagoga clínica e institucional. Tenho 41 anos, sou de Itapecerica, Minas Gerais. Tenho 2 filhos, uma mocinha de 17 anos e um menino de 12. Eu estudo sobre transtornos e síndromes desde que meu filho tinha 5 anos e foi diagnosticado com TDAH e TOD. Olha só, ela começou a estudar, veio para pós, porque o filho dela foi diagnosticado com TDAH e TOD e ela queria conhecer mais para poder ajudar.
E como passei muita coisa por causa do transtorno dele, resolvi fazer pedagogia, me formei em julho de 2019 e logo em seguida comecei a pós em neuropsicopedagogia clínica institucional, que terminei em agosto de 2020. A princípio eu não pensava nem em atuar, tinha medo. Mas quando minha irmã e cunhada me disseram que eu deveria atuar, comecei a pensar e mexendo no Face conheci as meninas, a Karen e a Jenny. E vendo as lives, vi que é isso que eu realmente quero, atuar com neuropsicopedagogia clínica. Então, rumo ao empreendedorismo em 2021, amo a neuropsicopedagogia, estou amando ser aluna da T4, a gente está indo para T16, gente, só para contar para vocês. Quero ajudar as crianças com dificuldades e, consequentemente, as famílias dessas crianças. Olha só, ela não tinha paciente, porque ela já tinha me falado lá no evento, mas 2 semanas antes disso aqui. No penúltimo dia do ano, ela postou isso na comunidade. E ela estava assistindo, aplicando o método, se posicionando da maneira correta. E aí, olha só. 14 de janeiro tá no meio, gente. Eu inverti as fotos, mas ó, 14 de janeiro, 15 dias depois daquele post de apresentação. Hoje é dia de avaliação neuropsicopedagógica com esse menino esperto e muito inteligente. E Yuri ama atuar, né? Daí ali a mãe dele marcada, tá? Eu pus esses emojis para preservar a imagem das crianças. 15 dias depois, ela já estava fazendo a avaliação do Yuri. Mas deixa eu te contar, ela já tinha feito uma outra avaliação, mas ela ainda não tinha postado. E aí depois ela postou dia 21 de janeiro, na semana seguinte. E daí quando ela postou, eu falei, mas Ana, esse aí não é teu primeiro paciente, não. Cadê o primeiro? E aí na semana seguinte ela postou quinta intervenção, gente. Quer dizer o quê? Que já tinha passado por pelo menos 4 processos de avaliação, mais as 5 intervenções. E aqui, gente, 21 de janeiro de 2021. Na quinta intervenção, essa lindeza já está lendo palavras com 2 sílabas. Para ela que não sabia nem as sílabas, foi um grande avanço. Gente, menos de um mês, 20 dias. Passou o processo de avaliação, faz a intervenção focada no que a criança precisa desenvolver de potencial. Menos de 20 dias, gente. Menos de 20 dias, quinta intervenção. E essa criança aqui já estava muito feliz, ó. Foi um grande avanço e muito feliz em poder fazer parte dessa felicidade dela. Amo a neuropsicopedagogia, amo ensinar. Detalhe, ela tem 7 anos e não teve aula presencial o ano passado. Tá vendo? Como a gente precisa usar a neuropsicopedagogia? Tá vendo como a gente precisa se posicionar da forma correta? E agora eu quero chamar a atenção de vocês para onde ela está atendendo. Ela está na mesa de jantar da casa dela, na área, no espaço gourmet dela, na churrasqueira. Ela está sentada lá, ó, na casa dela, na mesa de jantar, com as 2 crianças. Pode ver que atrás tem os tijolinhos ali, é a churrasqueira, na área de gourmet. Mas a gente precisa de profissionais que se posicionam, que transformam vidas, que fazem diferença na vida das pessoas. Sabe o que aconteceu aqui? Uma mãe começou a falar para outra, começou a falar para outra, começou a falar para outra. Sabe aonde que chegou? Na rádio local. Olha aqui, gente, começamos 29 de dezembro de 2020, 14 de janeiro de 2021, 21 de janeiro de 2021. Olha essa postagem aqui de 4 de fevereiro de 2021. Boa tarde, amigos do Face. Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado neles. E se encontra todos os segredos, inclusive da felicidade. Hoje, o nosso programa, o programa Kiki Ribeiro, lá na cidade dela, recebeu à tarde dessa quinta-feira a renomada neuropsicopedagoga Ana Paula em um gostoso bate-papo, tarde de emoção e aprendizagem. Gente, ela foi convidada para a rádio local para falar sobre neuropsicopedagogia. Sabe o que aconteceu? A agenda dela, ó, bombou, lotou. E ela já estava com seus pacientes ali. Olha o que ela fez. Colocou uma sala na casa dela. Ela montou
um espaço na casa dela. Ela estava atendendo já, ela não deixou de atender porque ela não tinha uma sala. Mas aí ela organizou uma sala. Olha só, ela postou na nossa comunidade, dia 17 de fevereiro. Olhem a placa da porta da minha sala. Coisa linda, Ana Paula, neuropsicopedagoga. Depois ela arrumou lá, ó. Esse é o espaço que montei aqui na minha casa para atender. Ainda faltam algumas coisas, ainda com poucos aprendentes, mas vamos caminhando com fé. Poucos aprendentes, gente, ela já estava ali atendendo e mais. Sabe o que ela falou para mim? Karen, foi muito bom eu começar aqui na minha casa, porque eu podia atender o meu filho quando ele voltava da escola. Não precisava mais deixar ele sozinho. Olha só, gente. Coisa mais gratificante, né? E aí, ó, ela montou ali o espaço dela, isso em 2020. E aí, gente, um ano depois, 29 de janeiro de 2022, daqui a pouco já tá fazendo mais um ano, né? Ela postou de novo lá na nossa comunidade. Olha só o que ela postou. Para quem não conseguiu ver como era o meu espaço e como ficou agora, ela postou um vídeo de um antes e depois, como era aquele espaço que vocês viram aqui, ó, esse aqui, e como ficou agora, que não era mais aquele espaço, gente. Transformei a sala da minha casa no meu local de trabalho e aos poucos fui crescendo. E já era hora de buscar um novo local, mais central, mais aconchegante, para melhor atender os meus alunos e receber os seus pais. Por isso, é com muito prazer que anuncio para vocês que quando confiam em meu trabalho, que tanto confiam no meu trabalho, o meu novo local de atendimento, mais central e repleto de amor. O espaço está localizado na Juscelino Kubitschek, no centro, e a partir de segunda estarei realizando os atendimentos nesse endereço. E em março ela postou aqui, apaixonada com esse feedback, quando amamos o que fazemos, o resultado vem. Pode seguir ela lá, gente, @AnaPaulaNeuropsicopedagoga, tá? Pra vocês verem como não é mentira minha, não. A Ana, gente, ela teve toda essa trajetória. Ela fez a pós, nem pegou o certificado, né? Nos conheceu aqui, conheceu eu e a Jenny, participou do evento gratuito, não teve dúvidas que era aquilo que ela queria para a vida dela, se inscreveu no método, estudou o método, porque mais importante do que se inscrever no método é estudar o método e colocar em prática. Colocou em prática, em menos de 30 dias, ela já estava com pacientes na casa dela, foi convidada por uma rádio local para dar uma entrevista, lotou a sua agenda em casa, trabalhando em casa, e depois decidiu alçar novos voos e ter o seu próprio consultório no centro da sua cidade. Veja, foi muito rápido, mas é um caminhar, é um andar, é um passo atrás do outro. E aqui na comunidade, esse passo, ele vai rápido. Por quê? Porque é um passo com muitas pessoas indo para o mesmo lugar que você quer ir. É um passo com mais de 700. Só na comunidade do Facebook nós temos mais de 700 profissionais lá que querem transformar vidas por meio da neuropsicopedagogia. Você não vai encontrar esse espaço em outro lugar. Você não vai encontrar esse apoio em outro lugar. E eu sou muito grata por tudo isso que a Ana Paula conquistou. A gente tem um vídeo dela, só para dizer que não sou eu que estou falando, né? Que não é montagem, que não é nada. Eu trabalhava num PSE como auxiliar de dentista e um dia minha cunhada conversando comigo, ela falou que tinha visto vocês no Facebook rolando aquelas coisas de propaganda, aquelas coisas, e ela falou para me seguir vocês. Aí eu comecei a seguir vocês, isso foi em novembro. Aí eu comecei a seguir em dezembro do ano passado. Em novembro do ano passado. Até então, eu não tinha pedido nem o meu certificado, porque eu não estava nem interessada em atuar. Não queria atuar. Não. Aí quando foi em dezembro, que eu comecei a seguir vocês, aí eu já participei da jornada, foi pouco antes da jornada. E já entrei e falei com meu marido, eu não vou trabalhar no PSF mais, eu vou sair, eu vou atuar como neuropsicopedagoga, eu tenho que tirar meu diploma da gaveta. E comecei a atuar. Em janeiro eu já comecei a atuar. Então, vamos fazer uma perspectiva. Em novembro, você não tinha nem pedido o teu certificado, que você não queria atuar. Não. Em dezembro, você conheceu a gente, participou da jornada, e em janeiro já está atuando, já tem o teu espaço, e ainda
Eu já tô sabendo que deu até entrevista na rádio local lá da sua cidade. Dei entrevista também, esqueci de falar da entrevista. Dei uma entrevista também na Rádio Já Quem. é uma autoridade e referência em neuropsicopedagogia. Aí muita gente já me conhece como neuropsicopedagoga. Qual que é o recado que você dá para esse pessoal aí que está começando, que conheceu a gente agora, né? Que está em dúvida se vai assistir a jornada ou não, se vale a pena assistir a jornada. Dá um recado para esse pessoal aí. Se vale a pena eles participarem, não perderem a jornada. Tem que participar, porque a maneira que as meninas explicam, a Karen, tanto a Jenny, é uma maneira muito clara, então dá para a gente entender muito, porque a pós não dá entendimento nenhum, por isso que eu tinha vontade de atuar, porque quando eu entrei na pós, eu estudava e não aprendia nada, eu, gente, não pode, não estou entendendo nada. E vocês dão um suporte diferente, é uma maneira diferente de ensinar. Tem que participar da jornada, vocês vão gostar. Para encerrar esse momento aqui, gente, que eu queria falar para você, cada um tem o seu tempo. Cada um vai ter aí o seu momento de ter o seu consultório. Vai ter gente como a Silvia, que vai estar atendendo lá, home care, quase falei aonde, né? Quase dei spoiler. Lá do outro lado do Atlântico. Vai ter gente como a Ana, que vai começar em casa, depois vai para a sua própria clínica. Vai ter gente como a Janete, que vai fazer em casa os seus atendimentos. Vai ter gente como eu, que vai fazer em casa, vai para o coworking, depois vai para o seu consultório, depois vai montar seu instituto. E tá tudo bem, porque todo mundo tem o seu caminhar dentro da neuropsicopedagogia. Mas o que a gente não pode? Deixar de começar, esperar o perfeito para começar, esperar o melhor consultório, esperar os melhores instrumentos, esperar chegar os pacientes, tá? Nós precisamos de posicionamento. E aqui o resumão da nossa aula de hoje, para quem perdeu aí, né? Ou para você que quer anotar aí o resumão da nossa aula de hoje. Comece com o que você tem. Comece com aquilo que você tem. Crie a sua base de clientes. Construa, né, a sua agenda. Faça o seu planejamento financeiro. E não deixe de sonhar, né, idealizar, desenvolver e realizar, porque é isso que vai fazer de você um empreendedor, é isso que vai fazer a diferença aí para você. E, acima de tudo, transforme vida. Se junte aí à minha missão de transformar vidas por meio da neuropsicopedagogia e bora colecionar muitos e muitos e muitos sorrisos de aprendizagem. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para você. Quando você deve ter o seu consultório? Quando for o momento. Mas não deixe de começar porque você não tem um consultório. Busque outros meios, busque estratégias, porque a sociedade precisa de neuropsicopedagogos atuantes. A gente precisa de profissionais sérios, íntegros, competentes, que possam transformar vidas por meio da neuropsicopedagogia.